No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito sério, um assunto muito importante. É um assunto que provavelmente o seu pai, a sua mãe nunca falaram com você sobre esse assunto. O que eu vou te ensinar nesse vídeo, provavelmente você nunca aprendeu do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu pastor, nem do seu padre. Eu tô aqui na praça dando uma caminhada e esse assunto vai mexer com a cabeça de vocês. Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse canal. Qual o seu propósito de vida? Isso mesmo, o que você nasceu para fazer? A maioria das pessoas nascem, passam por essa terra e morrem sem descobrirem, sem terem descoberto o seu propósito, a sua razão de viver. Ou seja, nesse exato momento tem milhões de pessoas no cemitério que viveram uma vida em vão, uma vida sem sentido. Tem um rapaz que ele trabalhava na CLT, trabalhava para os outros, mas não era feliz, ele não estava satisfeito. Então o que ele fez? Ele pediu demissão, saiu do emprego dele e ele começou a empreender. O negócio dele deu muito certo, ele começou a abrir várias filiais da empresa dele, mas ele ainda não estava satisfeito. Ele não estava feliz, apesar de estar ganhando muito dinheiro, mas ele não estava feliz. Veio a pandemia, esse rapaz quebrou, todas as lojas tiveram que fechar. E aí ele criou um aplicativo. Ele tinha a mente muito aberta para a tecnologia, criou um aplicativo, o aplicativo deu muito certo. Ele conseguiu fazer milhões com esse aplicativo, mas ele ainda não estava feliz, não estava satisfeito. Então o que aconteceu? Ele vendeu esse aplicativo por milhões e começou a viajar pelo mundo. Toda semana um país diferente. E em uma dessas viagens ele foi para a Austrália. Lá na Austrália ele fez um curso de surf, começou a aprender a surfar e ele se apaixonou por aquilo. Aí sabe o que aconteceu? Ele virou instrutor de surf. E hoje ele mora na Austrália e trabalha com isso. Trabalha fazendo o que ele ama, surfando e ensinando outras pessoas a surfarem. E hoje ele está extremamente feliz, se sentindo extremamente realizado. Por quê? Porque ele descobriu o real propósito dele. Ele descobriu o que ele nasceu para fazer na vida. Existem 3 tipos de propósito. Existe, primeiro, o propósito universal. Segundo, o propósito que você escolheu para você. E terceiro, o propósito que Deus escolheu para você. É aquilo que você nasceu para ser. Então o primeiro é universal, o segundo é aquilo que você escolheu e o terceiro é o mais importante. É aquilo que você nasceu para ser e para fazer. O que é um propósito universal? Servir. Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, se Jesus serviu, todos nós temos também que servir. É um propósito universal. O propósito de todo mundo aqui na Terra é servir. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Liderar. Todo mundo nasceu para liderar. Todo mundo é líder em alguma área da sua vida. Então todo mundo nasceu para servir. Todo mundo nasceu para liderar. Eu vou dar aqui um outro exemplo de propósito universal. Pregar a palavra, pregar as boas novas. Isso é um propósito universal. Não é só pastor ou padre quem tem que fazer isso. Isso é um propósito universal. Todo mundo ele tem esse propósito de levar as boas novas
para outras pessoas. Agora, o que é um propósito que você escolheu para a sua vida? É a sua profissão. Por exemplo, se você escolheu ser médico, você salva outras vidas. Esse é o propósito que você escolheu para você, salvar outras vidas. Porém, se você não está satisfeito com isso, se você não está feliz, então você precisa acender o sinal vermelho. Porque provavelmente esse é o propósito que você escolheu para você, mas não é aquilo que você nasceu para fazer. Entende? O último propósito é o mais importante, é o específico, é aquilo que você nasceu para fazer. Tem muitas pessoas que acreditam que elas nasceram para sofrer. Elas acreditam que esse é o propósito delas aqui na Terra, e não é. Sérgio Augusto, mas como eu faço para descobrir o meu propósito? O seu propósito está relacionado a 3 coisas. Primeiro, aquilo que você mais odeia, aquilo que você sabe fazer e aquilo que te dá prazer, te satisfaz. Então pergunte para você mesmo, qual a coisa que existe no mundo que eu mais odeio? Qual o problema que existe no mundo que eu mais odeio, que eu sei resolver e que me dá prazer? Por exemplo, teve um jovem que ele chegou até o pastor Myles Munroe e ele disse assim: pastor, eu sei o que eu mais odeio na vida. O que eu mais odeio é a política, porque é muita roubalheira, é muita enganação. Aí o Myles Munroe olhou para ele e disse assim: parabéns, você acabou de descobrir o seu propósito. Você nasceu para ser político. Anos depois entrou na política, criou um dos maiores partidos políticos dos Estados Unidos. Então, veja que interessante. O seu propósito sempre está relacionado, primeiro, a algo que você odeia. Por exemplo, eu odeio a pobreza, a miséria, a ignorância. Por isso que eu criei um canal para falar sobre finanças, para falar sobre prosperidade, para falar sobre empreendedorismo. Porque eu acredito que a educação financeira e o empreendedorismo são as melhores ferramentas que existem para você organizar a sua vida financeira e para você prosperar. Então você precisa perguntar para você mesmo o que você mais odeia. Qual o problema que existe no mundo que você mais odeia? Segundo, você sabe resolver? Porque não adianta você odiar uma coisa e você não ter o conhecimento para resolver aquilo. E também não adianta você odiar uma coisa, ter o conhecimento para resolver aquilo, mas não se sentir feliz, não ter prazer em fazer aquilo. Por exemplo, eu odeio a pobreza. Eu sei como ajudar as pessoas a saírem dela, a organizarem sua vida financeira, a crescerem financeiramente. E terceiro, isso me dá prazer. Então eu descobri o meu propósito. Você precisa fazer essas 3 perguntas para você mesmo, para descobrir o seu propósito. Agora, se você fizer essas 3 perguntas para você mesmo e mesmo assim você não identificar uma resposta, então você precisa primeiro se mover. O rapaz da história que eu contei, ele se moveu. Percebe? Se ele tivesse ficado lá na CLT, no trabalho dele, ele nunca teria descobrido o propósito dele. Ele estaria lá até hoje. Então, primeiro, você precisa se mover, agir. Você não vai descobrir o seu propósito nunca trancado dentro de casa, sentado no sofá assistindo Netflix. Não, você precisa primeiro se mover. Segundo, buscar se desenvolver. Isso mesmo, quando você busca se desenvolver na área financeira, na área espiritual, na vida sentimental, nos relacionamentos, na área espiritual, em algum momento, nesse seu desenvolvimento pessoal, nesse autoconhecimento, você vai acabar descobrindo o seu propósito. Então eu vou encerrar esse vídeo te dando 2 conselhos. Esses 2 conselhos é um resumo da vida. A vida se resume a isso. O primeiro conselho é: descubra o seu propósito. Faça de tudo para descobrir o seu propósito. E o segundo conselho é:
Dedique a sua vida inteira em prol a isso. Descubra o seu propósito. E depois que você descobrir, dedique a sua vida inteira, toda a sua energia, tudo a isso. Porque é isso que vai fazer você se sentir realizado.